Ela é a mãe intelectual da geração que pilota a economia do país depois do regime autoritário. Mas como toda mãe boa de briga, não economizou puxões de orelha em seus discípulos que participam do Plano Real. No plenário do Roda Viva dessa noite está a deputada federal e economista Maria da Conceição Tavares. E a inflação cai como? Por milagre de Deus? Os empresários não podem correr na frente da inflação, não podem descongelar a maluca. Quem quer estatizar bancos são os conservadores, nós não. Cada ajuste fiscal é comido um ano depois, já fizemos 10. Não é aplicação financeira mais. É ela, Maria da Conceição Tavares, 40 anos de Brasil. Veio de Portugal fugindo da ditadura salazarista e se tornou aqui uma das mais respeitadas figuras da área econômica. Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Unicamp, foi guru de uma legião de economistas de esquerda. Depois de ficar 20 anos fazendo oposição, ela surpreendeu ao elogiar o plano econômico do ministro Funaro, quando José Sarney era presidente. Mas não demorou muito, voltou a ser a crítica implacável dos planos e dos governos seguintes. Hoje, 65 anos, avó de 2 netos e aposentada da universidade, ela está na política. Deixou seu antigo PMDB para se eleger no ano passado deputada federal pelo PT carioca. As ideias e as polêmicas da professora Maria foram parar no Congresso Nacional. Bem, para entrevistar a deputada Maria da Conceição Tavares, nós convidamos essa noite o jornalista Rui Xavier, que é coordenador de política do Grupo Estado, o Carlos Alberto Sardenberg, que é repórter especial da Folha de São Paulo, o Leonel Rocha, subeditor de economia da revista Veja em Brasília, Carlos Marques, editor de economia da revista Isto É, o Marco Antônio de Rezende, diretor de redação da revista VIP Exame, José Paulo Kupfer, editor-chefe do jornal Zero Hora em São Paulo, e o economista Álvaro Zini Júnior, professor de Economia Internacional da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Nós lembramos a você que o Roda Viva é transmitido em rede nacional por 30 outras emissoras em 13 estados do Brasil. Você também pode participar desse programa fazendo perguntas pelo telefone 252-6525. Eu vou repetir para você, 252-6525. Se você preferir, pode enviar as suas perguntas por fax pelo número 874-3454. 874-3454. Boa noite, deputada Maria da Conceição Tavares. A senhora vai aguentar 1h30 sem fumar? Está preparada isso é que para está duro, isso é que está duro. Mas não posso fazer, vai dar mau exemplo. Deputada, como é que a senhora analisa o furacão econômico que passou pela economia brasileira semana passada? Foi uma brabeira, viu, Matias? Uma brabeira. Mas não foi só o furacão econômico. Foi o sentimento de que não tinha governo. E o Congresso ficou num estado de irritação. Eu vi esfacelar na minha frente o bloco do governo e os tucanos enfurecidos e nós, na verdade, estupefactos. A oposição não conseguia bater com o peso que a situação batia. Além de que eu nunca vi uma imprensa que passou 1 ano e meio, não é, elogiando sem limites o presidente, entrar pesado. Meu irmão, o primeiro editorial do Estadão, eu li, eu não me atrevi a escrever aquele editorial. Você vê, eu fiquei com um grande sentimento de... Foi muito ruim. A primeira vez que eu... Dado que o pessoal que está no governo, mal com mal, foram meus amigos muitos anos, a minha sensação foi de uma imensa aflição. Me senti humilhada. E agora, deputada? Hoje, passado uma semana. Então, continua tudo embananado no sentido que fica aquele estilo brasileiro das elites, não é? Vamos empurrando com a barriga, vamos conversar. Por exemplo, eu vinha para aqui, comecei a ler os jornais e as notas, os clipes. Malan foi no Rio tentar falar com os empresários, parece que o Loyola veio aqui em São Paulo. Bom, quando eu vejo que os empresários dizem que vão emprestar dinheiro ao governo para bancar os depositantes, emprestar, eu acho que o pessoal não é sério, meu irmão. Não tem que emprestar nada, tem que regulamentar o artigo 1892 da Constituição e criar um fundo que apoie os depósitos, meu irmão, como qualquer país civilizado. Que história é essa de emprestar? Emprestar que taxa de juros?
Você está entendendo, Matias? É como se a elite brasileira não se desse conta. Houve um verdadeiro vendaval, houve risco de uma crise bancária. O mercado encolheu automaticamente a liquidez. Foi ou não foi? Sim. O que a senhora viu de mais errado nesse episódio todo? Foi a postura do presidente? Foi a questão política, a relação dele com o PFL, do governo com o PFL? O que a senhora viu de mais errado no... Olha, irmão, se fosse só a do presidente, eu ficaria chocado, evidentemente, porque não esperava uma coisa tão estranha, tão, como toda a imprensa notou, uma coisa tão pouco adequada. Mas não foi só isso, não. O que eu vi foi uma sociedade política, de um pacto gigantesco de poder, uma sociedade empresarial, claro, e durante meses, uma imprensa que foi tudo conivente, tudo. Tá certo, E professora. um Banco Central que estava careca de saber a situação, que autorizou o ano passado que o presidente do Banco Econômico tirasse as suas ações da Petroquímica, fizesse uma pseudo-empresa não financeira à parte. Enfim, o que me espantou, olha, eu não tenho boa opinião das elites brasileiras. Professora. Eu não tenho. Mas eu te juro que esta semana passada passou qualquer limite. Tá Eu certo, achei professora. uma questão de cinismo geral. E depois, o ataque da imprensa virulento, que eu assinaria embaixo, é como se não soubessem nada. Como é que pode? Se passa um ano e meio, todo mundo sabendo a coisa do econômico. Quinta-feira anterior, Malan foi ao Congresso, foi-lhe perguntado sobre o Banco do Brasil, o Banespa, o econômico, a situação bancária, por que não regulamentávamos? Sabe o que foi que a imprensa me perguntou? Sobre o caso da Lari. É como se ele não tivesse falado nada de relevante. Aliás, ele não falou nada relevante mesmo, porque não respondeu nada. Eu até disse para o presidente do Banco Central, e fiz a ironia, não sei como alguém quer ser presidente do Banco Central neste país. Ele até riu. Nem isto, nem essa piada, que é uma piadinha, também não saiu. Não saiu nada. Você está ouvindo? Ele foi ao Congresso Nacional, a imprensa lotava a sala da comissão, não saiu uma nota sobre o que foi discutido, que foi o sistema bancário. Saiu a piadinha do Dalari, que já se sabia que não tinha que vir ao caso, não vinha ao caso. Ele não foi lá para falar sobre o Dalari, Professora foi lá Conceição. para falar sobre o sistema financeiro, amigo. Nós estamos E não hoje... noticiaram, vocês me desculpem. Eu considero o quarto poder responsável. Vocês me desculpem. Considero. Nós estamos hoje com um caso econômico, um rombo de 3 bilhões, um banco gigantesco, com tentáculos por toda a sociedade, por toda a Exatamente. economia, sem o seguro, sem o fundo, sem nada. Muito bem, isso a gente pode até Você fazer... concorda dentro- que é o meio no mínimo, ou não? Não, lógico, mas o que a senhora sugere, o que a senhora recomendaria que fosse feito neste momento? O que Liquidar nós o banco... pedimos, recomendaria que fizesse o que nós da oposição pedimos. E nem foi a oposição. No dia seguinte, terça-feira, assim que se teve notícia da intervenção, o presidente da Comissão Financeira, que é, por sinal, o presidente da Comissão de Finanças, oh meu Deus, como é que chama? Que a gente chama o Totó, o do Ceará. Gonzaga. Gonzaga fez um requerimento, competentemente, solicitando que o presidente do Banco Central fosse depor, não pode obrigar, porque a gente só pode obrigar ministro, assim mesmo quando eles querem, fosse depor, esclarecer a situação do econômico e do Pernambuco. Sim, mas Sabe que qual foi a solução? resposta? A resposta foi, não tenho informação suficiente sobre o banco. Não, tudo bem. Mas como se tinha intervido? Que solução? Porque há uma situação agora. O que a senhora acha? Liquida o banco, Meu amigo, é vamos feito um entender. acerto. Em primeiro lugar, a obrigação do Congresso Nacional é pedir informações. E a obrigação moral do presidente do Banco Central é dá-las. Se não for Sim, do Banco Central, claro, o ministro claro. da Fazenda. Segundo, tem que instaurar uma comissão de inquérito, meu irmão. A senhora defende a CPI do Tem Banco que Central. instaurar uma comissão de inquérito. É uma loucura. Mas comissão de inquérito Mas, por meu caso amigo, econômico não é ou possível. pra Todo ação mundo do- foi responsável. O ministro da Fazenda foi responsável porque ele já era presidente do Banco Central quando isto Sim, começou. professora, mas, perdão, o presidente nesse do Banco meio Central é tempo- responsável. Sim, mas Agora, nesse meio tempo, como é que fica a situação Ué, do como Banco está? Econômico? Intervido, como está? Parado? Como está? A dizer a verdade, como está, e a garantia dos depositantes até 5 mil tem que ser... Agora, você notou uma coisa? Até quando era a garantia da caderneta poupança? Até julho. Sim, era 20. Era mais alta. Sim. Como é que se atrevem a baixá-la para 5 e em seguida fazer intervenção no econômico? O que parece?
Má fé, não é verdade? O que eu estou dizendo é assim, esta questão do sistema financeiro, da promiscuidade do Banco Central, que deixa filtrar informações, porque deixa, meu A amigo. CPI é a solução, deputada? Meu irmão, a CPI do sistema financeiro como A um todo? CPI é ou não? fundamental para esclarecer se nós nem... Olha aqui, alguém já noticiou a empresa fantasma que tem as ações da petroquímica, que foram negociadas no mesmo dia da intervenção? Alguém já noticiou a eles que aquelas ações estão indisponíveis? Não! Você fez a intervenção e no mesmo dia você deixou que aquele pacote de ações entrasse no negócio. Isso é uma indecência. E a senhora ou não acredita... a senhora Eu viu... estou tão indignada, realmente, vocês desculpem, gente, mas eu estou muito indignado. Agora, a senhora viu que, quer dizer, o Banco Central, tempos antes mesmo de acontecer a intervenção, já começou a falar numa negociação do próprio, do próprio banco com empresas. Quer dizer, ele deixou, de alguma forma, vazar isso. Quer dizer, a partir desse momento, a senhora acredita que o próprio Banco Central foi culpado, em parte, Claro que foi, por meu empurrar um banco que já estava perto do buraco para dentro do buraco? Vem cá, eu leio a jornal, leio a imprensa atentamente, não é verdade? Sim. Muito bem. Olha a quantidade de bluffs que se cometeram. Primeiro, quando deu aquela brincadeira cambial, que o Pérez foi ao Congresso explicar, até interroguei, disse, poxa, Pérez, muda a regra, isso é uma maluquice. Lembra? Disse, ó, muda, tranca, faz uma quarentena, senão esse negócio, nem para entrar, nem para sair, com calma, senão vai dar bote. Não deu? Saiu 5 bi. E em agosto entrou 8 bi. Pode uma coisa dessa? Isso é um perigo danado. Você fica... Muito bem. Tá certo. Deu alguma satisfação? Nenhuma. É como se o Congresso não existisse. Segunda coisa. Aí encontrei pessoalmente no aeroporto e disse, olha, Pércio, se você não ficar atento, vai estourar o econômico na tua mão. Isso quando foi? Isto foi em abril, antes dele se demitir. Vai estourar, porque o mercado do Rio de Janeiro, eu conheço todo mundo foi ao meu aluno, ao meu colega. O banco já estava no redesconto há um ano, cerca Mas de... é claro, e todo mundo falava. Por que falavam? Porque consta que o Bradesco, consta, eu não sei se é verdade ou não, porque é tudo consta, por isso que tem que fazer uma comissão de inquérito, consta que o Bradesco estaria disposto a comprar. Consta também que Antônio Carlos disse, não vamos entregar o Banco da Bahia aos paulistas. Bom, aí não dá, não é disso que se trata, ele não queria entregar o Banco da Bahia, a gente fora do círculo de influência dele. Segundo bluff, a Veja publica uma matéria dizendo que vai ter um Zaibatsu, no qual entraria o Odebrecht, o que é uma piada, porque o Odebrecht não estava nada interessado no A banco. saída do Pércio Arida teria algo a ver já com o caso econômico? Correram, enfim, histórias nesse sentido nessa época. A senhora tem alguma informação melhor que isso? Nenhuma, porque Pércio Arida é um homem discreto, não ia me dizer uma coisa dessas. Eu é que disse a ele, você tenha cuidado, até porque vocês vão agravar. Eu disse... Agora, deputada, a Por senhora tá amizade, vendo- vocês estão a gravar. E você se meter com o Antônio Carlos, ele te rola. Pouco depois ele rolou, mas eu não sabia, eu não sou inside information do Banco O Banco Central. Central tá está claro? com má administração de situações como essa, como a situação também no passado A comissão das de bandas. Quer dizer, há um fiscalização problema não com o Banco funciona. Central. É, Ah, sim, há um senhora. problema A com o Banco comissão de Central. fiscalização não Há um- funciona, há indecisão. E há uma solução, por exemplo, se discute muito e há anos aquela questão de um Banco Central independente. que aí seria Independente de quem, meu De companheiro? quem? É, Do agora governo, pergunta, ele diz independente da de questão quem? política. Do presidente da República, do Congresso. Não me das diga, instruções. existe algum Banco Central independente do presidente da República e do Congresso? Olha, independente do sistema financeiro. pelo isso aqui menos- deveria ser. bom, tudo bem. Amigo, Pelo tem que ser menos mais independente. independente É que dos o nosso. gauleiters desse país, independente do sistema. Pelo menos Você acha isso. que o Federal Reserve, numa ameaça destas, é independente do Congresso? Imagine, o Congresso convocaria. E vamos nos entender. Tá, ele Os vai lá, congressos o do presidente- mundo controlam a emissão de títulos da dívida pública. O nosso Banco Central emite dívida por conta do Tesouro sem pedir licença ao orçamento. Isso é um escândalo. É essa a independência que você quer? O nosso Banco Central é independentíssimo. meu bem. Faz o que lhe dá na telha. Na telha. Endivida o Tesouro sem pedir licença ao Congresso. Você conhece algum Banco Central que faça isso? Eu não. É o único. 2. Proscratina. Pega um banco destes, falido, que já vem desde o cheque voador. Há quanto tempo vai esse escândalo do econômico? Tomou alguma providência? Nenhuma. Você conhece algum Congresso, Banco Central do mundo deputada, que deixa uma coisa dessas ocorrer? o Eu não Congresso- conheço. O nosso Banco Central é totalmente irresponsável. O que precisa não é que ele seja independente, é que ele responda politicamente ao Congresso e publicamente através do Conselho Monetário. Sabe há quanto tempo o Conselho Monetário está reduzido aos 3 ministros? Desde o plano. Ora, tudo bem, no plano, tudo bem, porque não se pode.
Mas depois do plano, já lá vai quanto? 1 ano e lá vai fumaça. Deputada, o que o O Congresso Conselho Nacional Monetário pode não pode fazer? ser apenas composto de 3 ministros. Deputada, Pode. o que o Congresso Nacional pode fazer para evitar situações como essa que aconteceu com O o que Banco estamos Econômico? tentando, mas acontece que nós somos minoria. Se o O que a PFL senhora não está quiser fazer tentando? nada, não passará nada. Sim, mas o que a senhora está tentando? Eu estou tentando várias coisas. Informações do Banco Central. Eles têm que dar, não estão dando. Requerimento de informações, já pedimos todas. Não, mas eu não, Não dão. Amigo, eu não sem falo da requerimento situação de informações. conjuntural. Eu estou falando Mas da não é situação mais... conjuntural, é requerimento de informações de como vem atuando o Banco Central sobre esta questão. Requerimento de informações sobre a dívida pública, já fizemos, Você acha? Há quanto tempo eu reclamo sobre isso, meu irmão? Há quanto tempo? O Zine escreveu outro dia um artigo sobre esse assunto, imputando. Faz horas que eu só não tenho os dados. Mas há quantos anos eu venho dizendo, este nosso Banco Central tem uma característica fantástica. Ele emite, por conta do Tesouro, sem pedir autorização ao Congresso, para fazer uma política cambial selvagem e uma política monetária estúpida. Mas a pergunta é essa, o que o Congresso Nacional pode fazer para evitar isto que a senhora está criticando? Regulamentar o artigo 192. Sim, mas a senhora pode especificar regulamentar a proposta tudo da que está senhora. lá. Uai, está tudo lá. Tem que regulamentar. Como é que controla publicamente o Banco Central? Como é que se compõe o Conselho Monetário Nacional? Como é que se elege os diretores do Banco Central? Tem quarentena ou não tem depois do cara sair? Você conhece algum Banco Central do mundo que o sujeito saia de diretor e no dia seguinte esteja dirigindo? É diretor mercado de... financeiro. Você conhece algum? Deputado, Isso não existe. esse daí tá claro? esse daí Mas é o nosso mais do Banco que- Central está sem Deputada. nenhuma regra. É um escândalo. Como disse o vice-presidente do Bundesbank, do Banco Central da Alemanha, quando veio aqui, ele disse a seguinte coisa. Com este Banco Central que vocês têm e com o mercado mais sofisticado, dos mais sofisticados do mundo, por sofisticado, entenda-se o que todo mundo sabe, tá claro? É impraticável controlar nem moeda, Mas nem nesse câmbio, caso, nem nada. nesse caso, deputada, não é o que está acontecendo no Congresso nesse momento em relação ao Banco Central? Nada. Existe uma disposição para fazer Disposição de essa quem? regulamentação? Aparentemente, começamos por pedir duas coisas. Que se instalasse a Comissão de Bancos, que estava parada. Por que é que tinham parado a Comissão de Reforma do Sistema Financeiro? Sabe há quantos anos, meu irmão, está instaurado o problema? Sabe há quantas comissões eu já fui sobre o sistema financeiro? Umas 3. A primeira, mais importante, eu fui com o doutor Bulhões, meu ex-presidente, ex-catedrático falecido, Bulhões Pedreira, autor das Sociedades Anônimas e auxiliar do Bulhões na reforma bancária de 1967. Vivo, sendo o nosso, depois presidente falecido, Tancredo Neves, todos os grandes senadores. Teve uma comissão de inquérito enorme, presidida por um deputado do Rio Grande do Sul, que nem me lembro mais o nome. As atas são deste tamanho. Teve alguma sequência? Zero. Ou seja, há quanto tempo se sabe que não é possível funcionar a ciranda? Meu irmão, não há nenhum sistema do mundo que tenha bancos múltiplos e, ao mesmo tempo, uma ciranda financeira. Isso não existe. Ou você tem banco múltiplo, como a Alemanha, e não permite a ciranda financeira, ou você não tem banco múltiplo, como nos Estados Unidos, e permite o overnight. E esse mesmo, controlado por uma comissão de liquidez, nomeada, e que intervém todo dia de manhã. Não é essa promiscuidade entre o Banco Central e os dealers do Tesouro. Por que isso Isso já não foi se faz no verificado Brasil? por todo mundo. Por doutor Bulhões falecido, autor, teórico do Banco Central, ex-ministro, respeitado por todos eles. Sabe o que é que eu digo? É que os mestres parece que nasceram para ser humilhados pelos alunos. Deputado. Doutor Bulhões cansou de dizer isto. Omar Henrique, é todo mundo. Deputado. Assim como imagina. Então, não existia deputado, um a senhora- segmento do Congresso, um segmento dos parlamentares que sabia que essa coisa do econômico ia Sabia. estourar? Isso Claro daí que não sabia. veio, não era presente das discussões dos parlamentares, Não, enfim, só é presente quando Congresso. acontece uma catástrofe. Isso é que me irrita. Todo mundo parece que tinha desabado o mundo. Aí bate no meu ombro, sua senhora tinha razão. Pode uma Deputado, coisa dessa? deixa eu colocar Há a 5 questão. meses que eu venho falando que tinha que fazer. Aí bate no meu ombro. Realmente, essa política econômica, porque claro Mas, que isso aí deputado- tem a ver com a política econômica. Mas não no caso econômico, ele já vinha bichado há anos. Mas então, deputada, eu falei Então, de deputada, independência. você me deu uma sugestão, Saldemer. Qual? Com quem que a gente faz aliança no Congresso para conseguir levar a sério esta questão? Me dê uma Então, sugestão. isso Eu gostaria queria- de ouvir. Não, eu Vocês acho, me ajudem. eu tenho a impressão que é possível encontrar Então alguma me coisa. diga. Por exemplo, a gente falou... Gostaria eu falei, que o PSDB tomasse vergonha na cara e apoiasse essa Eu acho comissão. que a senhora E a conseguiria. presidisse. Mas não vai presidir, sabe por quê? Porque o PFL é majoritário. Então é assim, reforma tributária. Está lá o pobre do candidato que trabalhou 6 meses. Vai presidir? Não. Vai ser um senhor do PFL, que nem sei o nome,
graças a Deus, mas sei da reputação. Deputado, Mas a Lúcio senhora Almeida. quer ver uma coisa, deputado? Não é? Sobre- Comissão Finanças, por acaso é um do PSDB ou uma comissão? Não, é o do PFL. Se o PFL preside todas as comissões, meu irmão, se o PFL preside todas as comissões, e se as comissões relevantes, e se um dos tycoons do PFL é Antônio Carlos Magalhães, fica um pouco complicado, não é verdade ou não? Mas então, a senhora estava Se falando... até o presidente tem medo dele, imagina o Congresso Nacional. A senhora acha que o presidente senhora tem tava- razão? Eu não tenho medo nenhum, hein? A senhora estava falando da questão da independência do Banco Central, e quando eu estava falando de independência do Banco Central, o que eu estava pensando era em Independente coisas... é o que ele é hoje. Não, faz eu acho que não pular na é. telha. Eu acho que não é. Ele fica Não é. vulnerável, porque, veja, por exemplo, eu estava vendo hoje a lei de intervenção. Por que o Banco Central não fez a intervenção no econômico antes? Lá na lei de intervenção, que diz assim, motivos que justificam a intervenção do Banco Central, a senhora vai ver, não tem nenhuma regra precisa. Tem, inclusive, uma pérola assim, entende? Quando o banco violar gravemente as normas bancárias, pode ter intervenção. Quer dizer, que se Eu violar... peço perguntar, um se ter pouquinho- um patrimônio líquido inferior aos passivos líquidos é violar ou não gravemente, ou não é? Mas então, mas isso aí O banco precisaria... está tecnicamente falido, não, Então, não é o que uma eu estou violação dizendo, das regras o que eu estou bancárias? dizendo é que é a falta, o que eu estou dizendo é que falta na legislação regra clara e precisa, inclusive, por exemplo, para nomear diretores do Banco Central, regra de entrada, regra de por saída, favor. essas coisas Quarentena. A todas. legislação Se a brasileira... senhora tiver uma legislação mais precisa e mais exata, por exemplo, por que o Banco Central ficou enrolando com a intervenção no econômico? Porque não tinha uma regra que dizia assim, olha, quando o patrimônio é negativo, entanto, é obrigatório intervir. Meu Mas companheiro, fica em dizendo- tanto quanto, essa não é a Não, questão. que Ninguém tem uma tem regra. leis dessa natureza. Ah, mas precisa, tem. Não diga. Você, regra. como... Tá vendo? Isto chama-se o burocratismo português. Então, português sou eu. Não é, Você acha não. que é lei que resolve? Eu Você acho tá que se brincando. você tiver regras É regula- precisas, funciona melhor do que se não tiver Precisa, não. regras. Você tem que ter regras que permitam o controle. Eu te Porque insisto. quando a senhora diz... Eu te que insisto. Se o Conselho Monetário tivesse um representante do Congresso da situação, outro da oposição, um empresário, outro da Central dos Mas já Trabalhadores, teve antes e não um funcionou funcionário igual. do banco. Você está claro? Agora vocês só põem lá os empresários Mas coniventes antes era assim que levam. e continua Tô igual. falando, tenho razão ou não tenho? Assim não tinha é possível. Você empresário tem que nas- botar. O controle supõe que tem uma parte e a outra parte. Se você não tem as duas partes, para que entre elas controlem, se você só põe os apaniguados do poder, ninguém controla nada, como Agora- qualquer lei, meu bem. Deputada, Professora, deputada, por favor, tudo bem. o nosso telespectador Renove Lela, lá de Salvador, a propósito, lá da Bahia, Coitado. pergunta para a senhora o seguinte: o PT está do lado do Antônio Carlos Magalhães sobre a intervenção no Banco Econômico? Claro que não, meu bem. Claro que não. Isso é uma das coisas que me dá mais tristeza. É ver o senador envolvendo o seu povo, que tem toda a razão em estar nervoso. Se o senador Antônio Carlos Magalhães for amanhã, terça-feira, estamos todos no Congresso, se ele for amanhã, e propuser uma lei, o regulamento 192, uma lei dizendo que os depósitos têm que estar garantidos, por exemplo, por participação conjunta do sistema financeiro e mais uma parte da reserva monetária do Banco Central e mais etc., eu apoio o senador Antônio Magalhães e o povo da Bahia. Agora, eu não posso apoiar o que ele fez. Porque ele fez vários bluffs e sabia, tá claro, que o que ele estava pedindo era impossível. Alguém dirá, bom, mas o presidente prometeu. Eu não ouvi a fita, mas é capaz que tenha. E daí? E daí? Prometeu o quê? O impossível, a lua? Matinas, se alguém te prometer a lua, você acredita? Logo, é uma coisa muito atrapalhada o que fez o senador. Eu estou dizendo o seguinte, se ele amanhã propuser uma lei que permita regular a situação dos depositantes, contribuir, regular o Banco Central, controlá-lo, terá o meu aplauso. Eu não tenho nada pessoalmente contra o senador, que não fez mal nenhum na vida. Agora, eu tenho visto como é que ele opera, e não é legal. E como o seu partido opera, nomeando gente que ele bota lá e que não responde. Há muito tempo que eles podiam ter regulado isso. Se sabe que o Banco Econômico está como está, e ele sabe há muito tempo, por que não pediu que o seu deputado do PFL, presidente da Comissão Financeira, regulasse? Ele que regulasse. Já não estaríamos nisto. Deputado, o senador é poderoso. O PFL é poderoso, é o maior partido. Eles podiam ter regulado. Se eles tomarem a iniciativa
de regular o fundo. Agora a senhora está pedindo o regulamento. Mas eu estou pedindo, é claro, um regulamento do fundo. Mas como é que não estou pedindo regulamentação? Ouviu o que eu disse Então, no começo? são as duas, Eu estou pedindo, regulamenta o artigo 192 todo. E mais as regras de e entrada e mais, saída e tal. basta regulamentar isso, é isso que está. Aquele artigo está na Constituição de 88. Por que foi que ninguém regulamentou até hoje? Por quê? Exatamente para deixar Para a coisa poder volar. vaga. Por que foi que não regulamentaram até hoje a questão da Seguridade Social não poder ser tocada? Para poder tocar. Para poder pegar, fazer um fundo social de emergência e levar o dinheiro da saúde para pagar a aposentado da União. Você sabe o que eu descobri ultimamente? Que eu virei gigolô da saúde? Você acha que é legal na minha idade? Porque não estão me pagando do orçamento, estão me pagando do COFINS. Esse país está uma indignidade, meus irmãos. É só isso que eu quero dizer. A senhora disse que o presidente não prometeu a Lua, mas o que, na sua opinião, o presidente prometeu ao senador Antônio Carlos Magalhães? Eu lá sei. Que ele, pois é, porque ele, de certa forma, havia um rombo no banco, são 3 bilhões de dólares. Sim, senhora. Quer dizer, e o governo estadual, o governo da Bahia, não tinha, nem em termos de arrecadação, Não. como ter esse dinheiro. Quer dizer, a partir do O que momento o foi feito um senador acordo- disse que o presidente prometeu é que estadualizaria e, com isto, teria os mesmos privilégios do Banespa e do Banespa. Isso foi o que ele disse. O presidente diz o contrário. Eu não tenho por que dar preferência à palavra de um ou outro e não ouvir as fitas. Vocês são da imprensa, pode. Requisitar as fitas, até podemos. Resta saber se nos dão. Fez entender, as comissões têm poderes limitados. Eu estou lhe dizendo, a primeira coisa que fizemos, e em particular o presidente da comissão, foi pedir ao presidente do Banco Central, em sessão secreta, que esclarecesse a situação para que nós pudéssemos ajudar. Porque nem E o, ele pessoal não do foi. banco, nem o pessoal do Banco Central entendeu o que o presidente prometeu. Quer dizer, nem o presidente do Banco Central, Ali nem a equipe parece que econômica, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu Trata-se de uma nada. atrapalhada. Ou entendeu e não gostou, E não né? gostou, né? Pois é. Então Por é uma renda falar, atrapalhada. por falar nisso, deputado, o governador Marcelo Alencar... Vocês precisavam ouvir que é impublicável o que o ex-ministro Delfim Neto estava dizendo, bastante alto e bom som, no Congresso naquele dia. Em relação a- Impublicável. Em relação aos técnicos todos Do Banco e aos Central. gestores. Traduzindo para uma coisa. Não vou publicada, traduzir nada. O que ele estava dizendo? ouvir. Enfim, Vamos ouvir a pergunta que são do- incompetentes. Do Marco. Agora, por ele favor. tem razão, porque antes, no tempo dele, ele separava, né? Quando era para fazer business e negócio, era negócio. Competência é competência. Misturou tudo. Irmão, não se pode misturar negócios com política, com competência técnica. E misturou. Estão misturando os negócios Estão com o misturando governo tudo. ultimamente? Pois é, então isto não é um negócio, meu bem. O que é? Professora. É uma confusão. Eu estou dizendo que isto é para o governo aproveitar nada. Nem Fernando Henrique, nem Malan, nem Serra, nem o presidente do Banco Central estão levando dinheiro. Isso é um absurdo. Não é isso que se trata. O problema é tolerar uma situação. Porque se tomasse a iniciativa de levar ao Congresso, regula o artigo 182, não fizeram mil e tantas MPs, o governo não fez quase 1000 ou 1000 e tantas medidas provisórias que são votadas a toque de caixa naquele Congresso, que chega lá a oposição, faz a obstrução. Eu já estou tão cansado de fazer obstrução que eu vou ficar aleijada. de tanta obstrução que eu tô fazendo. Professora. Tá claro, eu quero dizer que se o governo quisesse, poderia ter regulamentado de partida em julho, quando fez a MP do Real, sabia e anunciou que os bancos tinham que se ajustar a uma nova situação. Anunciou ou não anunciou? Se ali tivesse tomado providências para regulamentar o artigo 192, o Congresso teria regido. Não fez tanta MP, porque não fez uma MP criando um fundo compulsório para segurar a liquidez dos bancos. Esse episódio da semana Não tem passada... desculpa que aconteceu, não tem desculpa. Nós, se não for feito algo, vamos a uma crise bancária do estilo da Argentina. E isto é uma coisa desnecessária. Quando a gente diz, não somos a Argentina e não somos o México. Sim, ser não somos, mas estamos indo para lá. E este negócio de ir para um desastre anunciado, morte anunciada, eu não acho graça nenhuma. Entendeu? Eu acho que devia tomar providências logo. Isso é que eu acho. Não é pedir, por favor, aos bancos que emprestem dinheiro ao governo. Isso é um absurdo. Tem que regulamentar. É claro. Todo o sistema bancário tem que contribuir para um fundo que garanta a liquidez dos depositantes, ou não? Ou é só o Banco Central e a viúva que paga? Eu queria lhe fazer a seguinte pergunta, professora. Esse episódio da semana passada, na minha opinião, aparentemente paradoxal, eu acho que ele esconde mais do que revela o que se passa na aliança que sustenta o presidente da República. É provável. Pelo andar da carruagem, na sua opinião, como vai terminar essa aliança? Ou, se a senhora conseguir profetizar, como termina esse governo? Não, Deus me livre, não sou profetisa. Olha aqui,
eu sou uma modesta professora universitária que, apesar de falar muito alto, porque eu sou temperamental, de me apaixonar, de brigar, não tenho nenhum dom de profecia, a não ser aquelas coisas que são mortas anunciadas. Então, quando você faz uma política cambial, como você fez no começo, na passagem ao real, eu não só anunciei, como eu briguei pessoalmente com o Franco. Briguei, fui lá no Congresso brigar com ele. Ainda não estava no Congresso. Né? E não adiantou nada. Mas eu quero a Eles sua não opinião ouvem. política sobre... Não, a minha opinião política, eu escrevi, tão pronto foi feita a aliança. Não. Eu tenho um amigo meu, cientista político, Luciano Martins, amigo comum meu, esse Fernando Henrique, e que escreveu um artigo na Folha dizendo precisa engolir sapos. Não sei se alguém se lembra. E eu escrevi um dizendo que, chamado Sapo e as Estrelas, olha, esse negócio de engolir sapos não dá resultado. Até porque você só engole os sapos se você for o sapão rei, ou for uma cobra, ou for um jacaré. Como é que engole sapo? Engole sapo como? O partido do governo é menor. Vai engolir o PFL, mas é impossível, tá claro? É o contrário, todo mundo não viu? Bom, agora é provável que rache o próprio PFL. Porque o que eu notei é que metade do PFL, no Congresso, ficou descontente com a atitude do senador. Achou que ele tinha feito um ato. Ele provavelmente até por amor à Bahia, eu não nego. Porque ele é uma pessoa passional também. Então, nisso, até somos parecidos. Incoerente até com a bandeira privatista do próprio Deputada, partido. Savá Sandi, meu velho, mas o que eu estou dizendo é que essa coisa dele ter pisado em cima, ido na garganta do presidente, é um negócio insólito, não é? Você tem um aliado que te expõe aquela marcha às 3 da tarde do Congresso Nacional Plenário. É uma coisa insólita, tá claro? Tanto é insólita que a imprensa reagiu pesadamente. Deputada, sobre a propósito desse fato... Por que ele fez isto? Há uma análise... Não é uma coisa de overdose? Quer dizer, o senador não exagerou? Exagerou. Há uma análise que apareceu na imprensa de que foi muito mais uma reação da sociedade que não aceitava esse fato, que conduziu uma reação do presidente, ou que pressionou a uma reação do presidente, do que propriamente uma reação espontânea do presidente. E que a sociedade brasileira teria dado uma demonstração de que não está querendo mais esse tipo... Se por sociedade você entende a repercussão que teve na imprensa, se neste caso, como em outros, a imprensa reflete... Mas leitores é verdade, também. Porque, também, meu bem, mas o importante foram os editoriais, Martins. Você há de desculpar, eu estou te dizendo. Os editoriais da Folha, os editoriais do Estadão, os próprios artigos do JB, menos os editoriais, porque o JB não é de fazer editoriais tão pesados. A matéria da Gazeta, que também não é de fazer editoriais tão pesados. O próprio Globo. Ué, quando a TV Globo me entrevista, meu bem, é porque a coisa está preta. Porque não é normal o Dr. Roberto Marinho mandar me entrevistar sobre coisa nenhuma, a não ser no antigo Cruzado. Quer dizer que a senhora só aparece na televisão quando a coisa está preta. Eu diria, meu irmão, também não tenho notícia que tenha me convidado. Quer dizer que hoje a coisa está preta. É grave. É porque a situação está preta, não é, meu Tá irmão? difícil hoje, né, professor? É tal coisa. Chamam a velha Dona Maria da Conceição Tavares quando a coisa está preta. Aí eu me lembro, aliás, que o Jalfim já disse isso. Quando as coisas começavam a complicar, deixa eu ouvir o que a portuguesa anda dizendo. É isso. Agora- Parece que eu virei isso. É uma velha tia da pátria, que quando as coisas ficam pretas, a malta vamos lá chamar a portuguesa para ver Eu o que acho ela bom a pensa. gente prestar muita atenção no que você está dizendo Acho hoje. bom mesmo, meu irmão. Acho bom. No Congresso, parece Havia que ter prestado atenção no que eu disse há um ano atrás. Isso ninguém prestou. no Congresso parece que o presidente da República, ou existe também essa interpretação, de que ele teria feito isso, enfim, esse acordo pelo econômico, etc., para ampliar as bases dele no Congresso e passar mais facilmente as reformas. Não creio, meu amigo. Acho tudo isso uma falsa interpretação. Posso dar uma opinião? Pode, claro. Posso fazer um pouco de sociologia? Pode, claro. Roubando um pouco a especialidade do meu amigo presidente? Olha aqui. Esta semana no Congresso, de novo, toda a semana tem ministros na corredor da morte, como o pessoal chama, que é o corredor das comissões. Foi Bresser Pereira explicar para a Comissão de Trabalho e Social a questão da reforma administrativa. O Bresser começou o discurso dizendo: antes era o Estado patrimonialista, depois o Estado burocrático. Está na hora de ter o Estado gerencial. Eu tive um ataque. Mas como? Isto em cima da coisa do... Mas como, Bresser? Por acaso passou o Estado patrimonialista? Ao contrário, você acaba de ver uma briga entre o Estado patrimonialista, representado pelo vice-reinado da Bahia, e o Estado burocrático,
A República independente do Banco Central, porque aquilo é independente, não há a menor dúvida. Os dois. E no meio, nenhuma eficiência gerencial do Executivo da República. Agora, por que você, eu disse para ele, que trabalhou com o governador Montoro, e foi até discípulo dele, e é social-democrata, pelo menos assim se diz, e é uma boa gente, como é que você não põe na sua reforma nenhuma menção à chamada gestão participativa, que é a característica da democracia cristã, da social-democracia? Que é isto, com a empresa? Acabou? Primeiro é por ordem. Primeiro patrimonial, depois burocrático, depois... O que não é verdade. Segundo, gerencial. Não se pode chamar gerencial, é uma coisa patrimonialista. Eu não posso dizer que os bancos estão bem geridos, só porque eles têm uns lucros fabulosos. Eles não estão bem geridos. Não é verdade. Eles estão apenas recebendo uma renda patrimonialista. De quem? Do Estado brasileiro. De quem? Do povo brasileiro. Isto é ser bem gerido? Aonde? Que o setor privado é eficiente. Não me diga. É eficiente aonde? Aguenta a concorrência? Não aguenta nada. Abriu-se a economia, deu um bode danado. Mas o que é mais eficiente? Eu estou dizendo ao senhor que setor privado no eficiência é uma Brasil? palavra relativa. É eficiente para quê? Você pode ser eficiente para o patrimonialismo. O senador da Bahia é eficientíssimo, ou não? Em matéria de patrimonialista, é de uma eficiência total. Ele combina o que há de mais atrasado com o que há de mais moderno, ou não? Ele tem gerido um condomínio de poder, entre os quais se conta um dos maiores oligopólios do Brasil e dos mais modernos, ou não? Agora é que fracassou. Portanto, ele foi eficiente, até agora. As condições externas mudaram. Eficiente para quem? Para o condomínio de poder dele. Para o povo, temos nossas dúvidas, está claro, gente? E onde é que fica a questão participativa? Onde fica a representação da sociedade? Onde fica o controle do Congresso sobre tudo isto? Queria lhe fazer uma pergunta que é sobre hipóteses. A senhora me desculpe, mas da sua parte eu não vou ouvir aquilo, não raciocino sobre hipóteses, porque a senhora lida com os modelos e certamente poderá raciocinar. Há muito tempo que eu não lido com modelos. Tenho horror, aliás. A senhora disse que há um ano, ou seja, quando o plano real apareceu, a senhora já disse tudo isso que está agora aqui. Me pareceu, Não, que está agora aqui não. Eu disse a seguinte coisa. Com esta taxa de câmbio sobrevalorizada, com esta abertura brusca, nós vamos ter uma enorme complicação. Bom, tudo bem. Foi mais ou menos Mas é a raiz de tudo como isso. eu entendi. Tudo bem. Sem discordar do que a senhora diz, eu lhe com o pergunto... endividamento. E quando o Pércio diz, vou subir a taxa de juros, o Pércio não vai adiantar nada. Porque você não controla, senão as reservas bancárias. Você não vai controlar o crédito ao consumidor. Mas Controlou? tudo isso ainda parece que é para o futuro. No momento, o que se tem é uma situação relativamente boa. Não me diga. O plano mais ou menos resiste. Hoje? Ele pergunta, Não, o plano exatamente. resistiu muito bem A minha ano. pergunta é a seguinte: se a eleição do ano passado fosse hoje, a senhora acha que o Lula ganharia neste momento, hoje? Não tenho a menor ideia, meu bem. Neste momento, hoje, dado o massacre da imprensa, dado o fato que o PT está reduzido a ele mesmo, sem aliança nenhuma, dificilmente. Hoje. Mas não Agora, pelo pode que ser que daqui a um a ano... população considera sobre o plano. A população não considera nada sobre o plano. Porque a população, então como agora, só tem uma coisa que ela considera sobre o plano. A inflação vai explodir ou não. Ora, enquanto a taxa Vai de câmbio... explodir? Não, meu bem. Não vai. Como na Argentina também não. Enquanto se mantiver a taxa de câmbio lá embaixo, ela não vai explodir. Agora meu a senhora bem. identifica... O que não quer dizer que você não esteja com uma crise financeira de inadimplência, não é verdade? Uma crise de crédito brutal, uma tendência recessiva brutal. E não me venha com a coisa do calendário, não é? Porque eu falei isso para o Malan também, ele disse, não, balanço, você não vai poder baixar a taxa de juros, seu Malan, enquanto não tiver a situação do balanço de pagamentos equacionada. Você está com um déficit potencial de 20 bi e não estar de 25 é porque provocou uma recessão deliberada. Eles não fizeram isso por acaso. Você não está achando que eles estão mandando para o espaço a economia só para se divertir. Eles não são loucos. Você não está achando que o governo da República quer que as empresas quebrem, os bancos quebrem, haja inadimplência. Não, é porque ele precisa ajustar o balanço de pagamentos para evitar o erro que foi feito em julho do ano passado. Erro que o doutor Gustavo Franco sabia que era erro, mas ele disse, porque eu soube de gente amiga comum,
que era para garantir um ano de tranquilidade ao presidente. Pronto, já garantiu o ano de tranquilidade ao presidente. Não é muito. Agora, daqui em diante, o presidente vai ficar intranquilo todas as semanas. Todas. Porque um dia vai ser a agricultura, outro dia vai ser a indústria, daqui a pouco a automobilística Varejo. começa a crepar e abandonar os planos, porque está sobrando automóvel, não importa mais, não sabe o que fazer. Quer dizer que então a Globo vai falar com a senhora toda semana. Deputado, Eu não digo toda semana, mas uma vez por mês, capaz que apareça outra vez na mídia. O telespectador Valdemir de Araújo, de Campo Limpo, aqui em São Paulo, pergunta para a senhora o seguinte: a propósito do plano, para estabilizar a moeda, será necessário passar por uma recessão forte? Ai, meu Deus, a recessão forte tem que ver com a obrigação, com a necessidade que esse governo tem de escapar da armadilha em que se meteu. Fez uma abertura brusca, sobrevalorizou o câmbio, abriu um boqueirão e desandou a importar que nem um doido. E isto arrebentou. Como ainda a passagem para tal banda, que não é banda nenhuma, porque isso não é banda nem aqui nem na China, o que eles fizeram, tá claro? Que banda? Andamos de banda, não tem banda alguma. Por causa disto, você teve perda de reservas. Aí você mandou a taxa de juros para o espaço para atrair capital e, ao mesmo tempo, dar uma crise de crédito e liquidez para que o consumo caísse bruscamente e a economia também. Para quê? Para ajustar o balanço de pagamentos. E foi tão brusca, não é? Que já ajustou. Já ajustou por quê? Tirando o petróleo, que foi as duas coisas, Petrobras, etc., o que caiu? Automóveis, que era esperável, e matérias-primas. Ainda não caiu os bens de capital, gente, porque os investimentos estão encomendados, os bens estão sobre encomenda. Agora, o que eu ouvi dizer outro dia no aeroporto, encontrando Alquimar, coitado, que fica, cada vez que eu encontro um deles, eu fico pensando. Eles são muito bem educados. Eu sou um velho amigo, todo mundo me conhece, eles sabem que é pelo bem do Brasil. Deputado, Eu sempre pergunto, vocês ficam danados comigo? Você bate muito duro. Mas a gente sabe que é pelo bem do país. Eu não estou aqui batendo duro por encomenda de ninguém, gente. Tá claro? Estou batendo duro para ver se acorda. Isso também, do ponto de vista, a opinião pública acorda. Só que agora está difícil. Por que está difícil? Porque você obrigou a uma recessão e não é tão fácil soltar a liquidez e sair dela. Até porque sair dela muito bruscamente, volta o balanço de pagamento. Agora soltaram bruscamente, né? Soltaram porque houve uma crise soltaram de crédito 20%. endógena. Porque o mercado interbancário encolheu por conta própria. E o que vai agora acontecer com essa Graças a Deus, torneira soltaram. aberta? A propósito, não se trata de nenhum idiotas, hein? A incompetência é o Delfim quem diz. Eu não acho que seja uma incompetência. Eu acho que se meteram numa armadilha e acho que tem uma aliança péssima. Por exemplo, qual é o problema desta equipe que está aí, que são dos melhores economistas desse país? O resto é conversa. Ou tem muito melhor que o Malan, que o Serra, que eu não tem. Mas, deputada, a senhora Não é está essa a criticando questão. a equipe Eles se agora, né? meteram numa armadilha e tem uma aliança de interesses perversa. E vão ter que dar a essa aliança os benefícios. Não basta privatizar, até porque privatizar é difícil, como eles já verão. Eu até uma vez perguntei no Congresso, neste jogo de benesses, quantos barões ladrões vão ser feitos? Deputado. Nos Estados Unidos, no século XIX, foram 100. Sabe qual foi a resposta de um deputado? Não dá para 25. Ah, bom, se não dá para 25, o pau vai encantar, né, amigo? O pau vai encantar, porque o pessoal está todo esperando benesses. O primeiro a cantar foi o nosso senador, que ficou danado, porque não deu o que ele queria. E é impossível dar. Eu não posso dar 13,5 bilhões e mais 1,5 e mais 800 lá fora. É impossível, não é verdade? A viúva não aguenta. Então esse foi o primeiro grande choque. Eu tenho grandes esperanças que este choque, em primeiro lugar, obrigue a sociedade a tentar controlar e o Congresso a ter vergonha e forçar a barra sobre o controle do Banco Central. E regular. 1. 2. Que o presidente tenha levado um tamanho susto, que em vez de ficar ouvindo os áulicos da corte, ele mesmo plote, cheque como é que estão as coisas. 2. Que realmente cobre dos seus aliados um comportamento um pouquinho mais, né, civilizado. Porque senão não é possível andar para lugar nenhum. Se eles fizerem isto, Matinas, eu passarei a uma posição tranquila. E não à beira do infarto e da angústia todo dia, como tenho estado nas últimas 2 semanas. Deputada, olha, nós fazemos os votos para que a senhora possa fazer uma oposição mais tranquila. Eu também acho. E até para isso... Até porque eu não vou aguentar. Até para isso vamos fazer um intervalinho para a senhora pra tomar uma descansar um água, pouco, isso. tomar uma água.
E nós voltamos daqui um pouquinho com o segundo round da entrevista da deputada e economista Essas Maria da duas Conceição últimas semanas Tavares foi uma essa noite. brabeira. Até já.